Então, uma boa noite. Mais uma vez, nós continuamos a nossa pequena reflexãozinha, nosso bate-papo. Este mês de setembro, nós estamos conversando um pouquinho mais sobre a Bíblia. Então, vamos iniciar nosso encontro hoje, pedindo a orientação, a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu renovarei essa face da terra. Então, Jesus nasceu exatamente para isso. Renovar a face da terra. Renovar o mundo. Renovar a humanidade. E ele diz assim, eu não venho para destruir o passado. Eu não venho para destruir a lei e os profetas. Eu não venho para destruir a lei de Moisés. Eu não vim para destruir os 10 mandamentos. Eu venho para completar. Hoje, lembra semana passada, eu tinha, só para lembrar, que Mateus, no tempo que ele escreveu, não existiam capítulos e versículos. Isso veio muito mais tarde, séculos depois, quando começou a imprimir livros. Tá bom? Então, ele dividiu em blocos. Em primeiros 2 capítulos e uma apresentação de Jesus. O seu nascimento, etc. Tal. Depois, capítulo 3 e 4, e Jesus, a transição para a sua vida pública. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, que é realmente o coração do Novo Testamento e o coração de toda a Bíblia. Se você quer resumir o ensinamento de Jesus, o que é que Jesus veio para nós ensinar? Nós temos aqui nesses 3 capítulos, que começa com as bem-aventuranças. Então, essa é uma coleção. Não é que Jesus deu um sermão e falou tudo isso de uma só vez. Não. Estes 3 capítulos e o bloco central do Evangelho, quando Mateus coleciona os ensinamentos centrais, mais importantes de Jesus. E colocou em forma de como se fosse um sermão. Por isso que ganhou o nome, entre nós, o nome é nosso, sabe? Jesus não chamou isso, mas nós chamamos de Sermão da Montanha. Começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças e a nova lei. Complementando e completando os 10 mandamentos. Tá bom? Então, vamos hoje começar fazendo a leitura dessas 8 bem-aventuranças. Tá bom? Capítulo 5 de São Mateus. Quando Jesus viu a grande multidão, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los, dizendo assim: bem-aventurados que são espiritualmente pobres de coração, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão completamente satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados que trabalham pela paz, porque Deus os tratará como seus filhos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, essas são as 8 bem-aventuranças. Você quer ser feliz? Você quer deixar outras pessoas serem felizes? Então, vive assim. Bem-aventurados que têm espírito pobre, não mania de grandeza. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os infelizes deste mundo. Bem-aventuradas as pessoas simples, humildes. Bem-aventuradas as pessoas que têm fome e sede de justiça. Bem-aventuradas as pessoas que têm misericórdia, que têm dó dos outros. Bem-aventurados que têm os puros de coração. Bem-aventurados que trabalham pela paz. Bem-aventurados que são perseguidos por causa de justiça. Então, quais são essas bem-aventuranças? Simplicidade, humildade, misericórdia, justiça, paz, pureza de coração. O que é ser puro de coração? Ser puro de coração é a pessoa que vê outras pessoas com caridade. Não é a pessoa que vê o bom que está na vida do outro. Não está fuçando, procurando encontrar os podres na vida dos outros. Se procura, você vai encontrar, porque todo mundo tem o seu ponto fraco, não é? Então, se você quer encontrar coisas bonitas, então, vai encontrar. Muita facilidade, é por todo lado. Esse mundo é tão bonito, as pessoas tão boas. Assim. Então, esses são os valores básicos que Jesus nos ensina. Esses são os valores que completam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele disse, daqui a pouco ele vai falar isso, sabe? Eu não venho para destruir a lei e os profetas. Eu não venho para destruir, eu venho para completar. E como é que ele completa? Ele não vai dizer só, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a esposa, a propriedade do outro, não é? Não honra pai e mãe, sabe? Muitas vezes cadê a misericórdia, compaixão? Então, essas bem-aventuranças estão completando, dando essa dimensão mais humana, vamos dizer assim, aos 10 mandamentos, para que a gente não simplesmente cumpre a lei, mas que age sempre pensando com caridade, pensando com compaixão, perdoando o outro, procurando também não condenar outras pessoas, mas tentando ajudar. Como ele disse mesmo, eu não venho para destruir, eu não venho para condenar, julgar, eu venho para salvar. E depois destas 8 bem-aventuranças, esses 8 valores básicos, nós nos tornamos sal e luz. Luz para iluminar o caminho, mostrar o caminho para outras pessoas, pelo nosso próprio exemplo de vida, tá bom? E o sal que conserva. Sal conserva. Sal era muito importante no tempo de quando não tinha geladeira, não é? Então o sal era para salgar a carne, preservar a carne para não apodrecer. Então nós somos uma influência na sociedade, não só mostrando o caminho correto,
mas também preservando os valores de toda a sociedade, tá bom? Depois ele continua com, no capítulo, no mesmo capítulo, ele fala da lei. Ele diz assim, olha, eu não venho para destruir o passado, eu não venho para fazer fundar uma religião nova, sabe? Pregar um evangelho novo. Não, eu venho para completar o Velho Testamento, dar continuidade. E depois ele fala sobre ódio, sabe, que nós temos que tratar as pessoas com respeito, fala de adultério, sabe, assim, fala de divórcio, e fala sobre a sacralidade da vida conjugal, a sacralidade da família, que o ideal é o homem e mulher constituir a família. É o ideal isso. É viver em harmonia por toda a sua vida. Se isso, em algum momento, não é possível, então, paciência. Mas não deixe de ser o ideal. E as pessoas que não conseguem, também a misericórdia divina está sempre aqui. Ele fala sobre juramentos, juro por Deus. Não. O que ele diz é, a sua palavra deve ser palavra de honra. O seu sim é sim, não é não. Nós precisamos ser pessoas de palavra. Se a nossa palavra não é a palavra de honra, então, que nós somos? Quem vai acreditar? Quem vai ter confiança em nós? Então, quando a gente fala, deve ser com sinceridade. Nosso sim deve ser sim, não e não. Não é a pessoa que muda toda hora por causa de vantagem qualquer. E depois ele fala sobre vingança, amar os inimigos. Vocês ouviram falar, amai os seus amigos e odiar os seus inimigos. Mas eu digo a vocês, amar os seus inimigos, rezar por eles. Então, porque Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre todos, os bons e os maus. Deus não faz distinção. Nós devemos tratar as pessoas com igualdade. E no capítulo 6 ele continua com 3 coisas importantes. Caridade, oração e jejum. Caridade, no sentido de fazer bem para os outros. A verdadeira caridade tem que ser feita não para impressionar os outros, não para mostrar aos outros o que nós estamos fazendo. Ele diz assim, quando você dá esmola, não deixa a sua mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo. Você não está fazendo isso só para aparecer. Você está fazendo isso porque outro está precisando. Nós estamos ajudando outra porque outra precisa, tá bom? Não precisa divulgar. Não precisa colocar no Facebook, não. A pessoa que faz uma caridade, depois coloca no Facebook, pelo amor de Deus, tá fazendo o quê? Está de caridade? Não, está fazendo propaganda de si mesmo, está fazendo uma autopromoção. Não é assim, não. Oração. Oração tem que ser, não para o inglês ver, para ser visto pelos outros. Oração tem que ser de coração. Não é para aparecer como uma pessoa, sabe, muito religiosa, sabe, assim. Não, nada disso. Isso não é oração, isso é hipocrisia, sabe, só para aparecer. E o jejum. Disse, quando você faz jejum, não precisa ficar aí de cara feia, sabe? Mostrando todo mundo, fulano está fazendo jejum, mas é uma pessoa muito religiosa, essa pessoa, sabe? Muito boa, está sempre jejuando. Não podemos fazer cartaz da nossa fé. A gente não pode viver a fé na manga,
como se diz. Depois ele continua falando sobre riquezas. Uma escrava não pode servir dois senhores. Ou serve um e vai odiar o outro, tá bom? A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se a gente põe o dinheiro em primeiro lugar, então a gente já sabe onde está nosso Deus. Então, dinheiro todo mundo precisa. Precisa de casa, precisa de emprego, precisa de uma educação, precisa de uma boa saúde. Claro, todo mundo precisa disso. Deus quer que todo mundo tenha, sim. Mas não vamos fazer de dinheiro um Deus. O materialismo. O ser humano não vive só de pão. Bom, claro que você precisa de pão, mas você não só vive de pão, tá bom? E depois, no capítulo 7, ele continua falando sobre o hábito de julgar os outros. Então, ele diz, cuidado com esse negócio de julgar os outros. Porque na mesma medida que você julga os outros, você também vai ser julgada. Deixa o julgamento para Deus, tá bom? E depois ele fala dos dois caminhos que nós temos que escolher. Em todo momento da nossa vida, nós temos que tem bifurcações. Ou a gente vai para um lado, vai para o outro. Então, tenha cuidado que a gente anda no bom caminho, porque o mau caminho também é sempre uma opção que a gente deve evitar. Ele fala também de falsos profetas, essas pessoas que usam da religião por outras finalidades, ou para se promover politicamente ou socialmente, ou pessoas que usam a religião para simplesmente arrancar dinheiro dos outros. Tá bom? Então temos que ter muito cuidado de não comercializar a fé. E depois ele fala, quem vai entrar no reino dos céus? Não é aquela pessoa de conversa mole, conversa bonita. Não todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Esse aqui que vai entrar. Então não é questão de palavras bonitas, é questão de fazer, pôr em prática, viver como Jesus nos ensinou. E quem vive assim é que nem uma pessoa que constrói a sua casa, a sua vida numa rocha. Firmeza, não vai cair no tempo de dificuldades, de tempestades. Sempre vai ter tempestades na vida. Sempre vai ter enchentes. Sempre vai ter ventanias. Sempre vai ter, nos protege de tsunamis e de pandemias. Sempre vai ter alguma coisa assim. Agora, a pessoa que tem firmeza na fé é a pessoa que vai se manter em pé. Tá bom? Então, esses são capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Leia, vamos ler todo o Evangelho de Mateus durante este mês toda, mas dá especial atenção a esta parte, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Os outros capítulos são importantes também, mas esse é o coração. Esse é o coração. Isso é, se alguém está com pressa, quer dizer, perguntar, que Jesus, qual é a mensagem de Jesus? Está aqui. Essa é a essência da sua mensagem. Então, vamos pensar. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e Deus proteja a todos. E a máscara, distanciamento, bom senso, e que Deus nos proteja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.